Oi, bem-vindo a mais um vídeo do canal Palavra de Deus e Dúvidas sobre Crente. E hoje a dúvida é, por que eu tenho que dar o meu dinheiro para a igreja? E mais, eu preciso realmente dar os meus dízimos para Deus? Deus precisa do meu dinheiro? Tire as suas dúvidas sobre o seu dinheiro, sobre dízimos e ofertas aqui no nosso canal. Bom, primeiro eu quero dizer que você não precisa dar nada para Deus. Deus é Deus e Ele não precisa de você, ok? Porém, é necessário devolver a parte que cabe a Deus, a parte de Deus. Como assim? Eu não entendi. Bom, se Deus ele fosse cobrar de nós por aquilo que Ele nos deu, na verdade, Ele tiraria tudo de nós. Porque Ele nos deu o fôlego de vida, a competência de trabalhar, a saúde, tudo vem dele. Porque se Deus não quisesse, nós nem existíamos, não é verdade? Então, precisamos reconhecer Deus como Deus. E Deus, ele ordena que devemos devolver 10% do que ganhamos, porque, na verdade, não nos pertence. É de Deus. Nós não estamos dando nada para Deus. Estamos devolvendo aquilo que é de Deus. A Bíblia ordena, o próprio Deus ordena na Bíblia, que devemos devolver 10%. E quando não devolvemos esses 10% que não nos pertence, na verdade pertence a Deus, estamos roubando a Deus. Estamos roubando. E o que é pior, estamos nos amaldiçoando. E é por isso que temos que devolver para Deus. Não porque Ele precisa de nada nosso, mas porque precisamos de Deus. Dependemos de Deus. Dependemos que Deus haja na nossa vida, não deixando que nós sejamos amaldiçoados. Eu convido a você a ler o livro de Malaquias 3:8 para esclarecer melhor essas dúvidas, como Deus fala a respeito de devolver esse dinheiro para ele. Fala assim, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda nação. Veja, alguém se pergunta, roubará o homem a Deus? Como pode roubar o homem a Deus? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E vós me roube e ainda perguntam que me roubas? E ele diz, com maldições sois amaldiçoados. Portanto, quando roubamos a Deus, ou seja, quando não devolvemos os nossos dízimos, o 10% de Deus que pertence a Deus, estamos roubando e nos amaldiçoando. Agora veja, no versículo 10 ainda de Malaquias, o que diz o Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Percebe? Ele está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja alimento espiritual na casa do Senhor. E ele diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal, que advenha a maior abastança. Deus ele vai abençoar quando nós devolvemos aquilo que pertence a ele na casa dele. E aí você se pergunta, mas Deus ele precisa de dinheiro no céu? Não. No céu não se usa, não tem luz elétrica, não é verdade, para pagar, não tem água, não tem cadeira, nada material. Por isso Deus ele não precisa do nosso dinheiro lá. Mas Deus ele usa as pessoas nessa terra para levar o evangelho, para ganhar vidas, para vidas ser salvas e depois irem para o céu. Só que nessa terra tudo é material, a terra do materialismo. Existe cadeira, existe aquilo que você usa na sua casa até e você precisa pagar por ela, não é verdade? Assim é na igreja. E nós temos que pagar esses dízimos e essas ofertas justamente para isso, para a casa do Senhor. E aí você pergunta, mas se o pastor ele for um charlatão? Ele for o pastor ou o obreiro, se ele usar esse dinheiro em benefício próprio, em recurso próprio? Bom, Deus, aquele que vai lhe abençoar, porque você está crendo na palavra dele, está obedecendo à ordenança dele, ele está lhe vendo. É o mesmo Deus que está vendo a infidelidade do pastor ou do obreiro. Com certeza não vai ficar impune. Ora, se você não devolvendo o dízimo a parte de Deus, não fica impune, ele vai amaldiçoar.
quanto mais se o pastor desviar. Por isso, isso não é problema seu. Isso é com ele e Deus. Se ele vai ser um charlatão ou se ele, com certeza, ele vai prestar conta com Deus. Mesmo porque você não deu nada para o pastor. Você devolveu aquilo que era de Deus para o pastor. E é muito sério Deus. Deus, ele não deixa impune, ok? Agora eu convido a você a entender mais sobre essas maldições. Como acontecem essas maldições quando eu não dízimo para a casa do Senhor. Convido você a ir lá em Joel, capítulo 1. Se você não está com a Bíblia ou não tem no momento, anote direitinho esses versículos e depois você pesquise para ver. Joel 1, versículo 4, que fala assim: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto. O que ficou o gafanhoto o comeu a lacusta. E o que ficou da lacusta comeu o pulgão. Veja, isso aqui são pragas que vinham sobre as plantações dos homens que não obedeciam a Deus. Praga que vinham sobre as plantações e devastava tudo, acabava com tudo. A lacusta, o pulgão, o gafanhoto, a lagarta. E em algumas bíblias você vai ver escrito no lugar de lagarta, cortador, no lugar de lacusta, migrador. E vai ver assim, cortador, migrador, devorador e destruidor. Essas são legiões de demônios que agem na vida do homem quando ele não obedece a Deus. Quando ele não dízima, quando ele não oferta na casa do Senhor. E eu vou dizer como age cada legião de demônio. A legião do cortador, ele age na vida do ser humano trazendo vícios. Ou seja, bebidas, cigarros, jogos. E às vezes você não dízima aquele dinheiro para Deus e acaba invertendo em maldição, porque leva você a uma destruição onde você tem que estar gastando sempre. E às vezes não há o vício de bebida, de cigarro ou de jogos, mas aquela dependência de remédio, de medicamentos. Tem sempre alguém dependente de um remédio, sempre ali. E isso é uma legião demoníaca chamada cortador. Tem também a legião demoníaca migrador, que essa legião de demônios, ela não age estabelecendo na vida do ser humano, não. Do ser humano, não. Ela vem de tempos em tempos, ou seja, de 3 em 3 meses ou de 1 ano, não importa. Na verdade, ela age quando você menos espera, ou seja, você está juntando um dinheiro para fazer uma viagem e de repente o seu carro quebra, pá, e você tem que gastar aquelas despesas. Ou bate em algum carro e você tem que pagar as despesas do carro, ou quebra uma geladeira, uma televisão, qualquer eletrodoméstico onde você tem que gastar muito. Esse migrador, ele age de forma que suga muito mais do que o anterior. E aí tem o devorador. O devorador, ele age de uma forma terrível, é a pior das legiões. Uma das piores da legião, porque todas são ruins. Esse devorador, ele age de forma sutil, ele vai induzindo a você a entrar em negócios errados, negócios que vai correr juros abusivos que você não vai ter condição de pagar, como um cartão de crédito que você compra mais do que você pode, por exemplo, ou vamos dizer assim, como um investimento altíssimo que você não vai conseguir pagar e pode lhe levar até a justiça, pode lhe levar a ir preso. Por causa disso, o seu nome se surge, você entra em desespero e leva o homem em depressão, a ficar à beira da loucura. Essa é a legião do devorador. Tem a legião também que é a do cortador, a do destruidor, que também essa age na vida do homem como? Induzindo ele a pensar em suicídio, a se matar. Não tem jeito, é fatal. A Bíblia diz em João 10:10 que o demônio, o ladrão, o inimigo da nossa alma veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E é por isso que essas legiões agem com maldição na nossa vida, trazendo maldição. Para que o homem se mate mesmo, se destrua mesmo. Não tem perdão. E é por isso que devemos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Não como ao contrário do que pensam, que somos alienados, que somos enganados pelo pastor. Não, é porque entendemos que a Bíblia é Deus falando conosco e não queremos ser amaldiçoados. Não queremos ser roubados, não queremos roubar Deus e não queremos essas legiões de demônios na nossa vida, entendeu? Por que devemos dizimar e ofertar? Não é dar nada para Deus, é devolver aquilo que é de Deus, porque é ordenança, ok? Que Deus faça fluir essa mensagem no seu coração, que você entenda que você precisa dizimar sim para o seu próprio bem. E não esqueça de dar aquele joinha, aquele legalzinho no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, dar a sua opinião, ok? Beijo, fique com Deus e tchau, tchau.